Olá, como vai você, pessoa ocupada? É para você que eu estou aqui. Colei o tema da nossa conversa e afixando aqui comentário, ok? Autoconhecimento na vida e na academia. Gláucia Teodoro, minha querida, seja bem-vinda. Quanto tempo que a gente não se vê. Aqui estou eu para falar sobre autoconhecimento na vida e na academia para a pessoa ocupada que, assim como você que entra nessa sala agora, Fátima Barros, são pessoas que têm pouco tempo para olhar para como as coisas acontecem na vida, como que é o dia a dia. E vamos chegando, fique à vontade. Hoje o assunto, ele traz uma história de vida muito interessante. E a nossa convidada já entrou na sala, a doutora Tânia Má Barreto. E o papo de hoje com certeza será muito, mas muito interessante mesmo. Enquanto isso, você que está aí, chame mais pessoas, encaminhe esse aviãozinho que tem aí no final do vídeo. Essa história pode interessar para mais pessoas. Uma história de desafios, uma história certamente de grandes conquistas. E a Dalva também chegando aí, seja bem-vinda. Fique à vontade. Então, já eu chamo a convidada, eu já peço para você, reserva aí na sua agenda a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, a cada quarta-feira tem convidada especial. A convidada da próxima quarta também vai trazer um assunto muito recorrente, muito bacana. E a Fátima dizendo ali, você sempre nos presenteando com suas lives no final do dia. É isso aí, parando aí no meio dessa vida ocupada, movimentada, para refletir sobre algumas questões. Eu falo para a pessoa ocupada, assim como você que está nesse momento aqui, honrando com a presença. E aqui está o nosso assunto de hoje. Autoconhecimento na vida e na academia. E aqui foi bem proposital esse separar da vida do dia a dia com a vida na academia. E vocês verão com a fala da convidada e com a história de vida dela, o quanto que a academia e a vida caminharam juntos o tempo todo, uma fazendo parte da outra. É isso que nós conheceremos na história de hoje. E então esse é o nosso assunto e esta é a nossa convidada. Nossa convidada é a doutora Tânia Má Barreto, que já está na sala. Eu já vou chamar ela agora mesmo para entrar ao vivo conosco. Ela é escritora, é professora, é palestrante, pesquisadora, ela é poetisa. E eu fiz questão de convidar assim, várias pessoas, e toda vez que eu me referia à doutora Tânia Má, eu dizia, olha, eu a conheço pouco, também estou muito curiosa pela história de vida dela, como é que foi esse trilhar dela no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, e eu estou aqui também para ouvir junto com vocês. Não fiz perguntas antes para a doutora Tânia Má, eu quis conhecer junto com vocês essa história dela. E eu trouxe aqui, até eu trouxe anotado, estou com uma colinha aqui no celular, para dizer que a doutora Tânia Má, com todo esse currículo aí brevemente apresentado, ela está imortalizada em academias. Olha aqui, eu vou precisar ler até para poder falar tudo isso. No Conselho Internacional dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, que é o CONITER, com a cadeira 56, na Academia Moçoroense de Letras, a AMOL, Academia Feminina de Letras e Artes Moçoroense, a AFLAM,
Academia de Letras e Artes de Martins, Alain, e Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS. Então, gente, veja bem, poxa, é uma honra receber aqui a doutora Tânia Mar, com toda essa história. E olha, nós não vimos nada ainda, ela vai entrar agora justamente para falar da história dela. E fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês tiverem para fazer. Bem do lado ali dos comentários tem uma interrogação. Mesmo nos momentos que os comentários estiverem inativados, você pode fazer pergunta. Fique à vontade, ok? Então vai ser uma conversa bem informal, bem de improviso. Daqui uns 20, 30 minutos no máximo, aí ela estará concluindo a fala. E eu volto só para despedir de vocês e reforçar o pedido para você reservar a agenda da próxima quarta-feira, porque a convidada, gente, vai trazer um tema fantástico, fantástico. Aguardem, vocês vão ver que vale super a pena, ok? Então, é isso, doutora Tânia Mar Barreto. Já vou chamá-la aqui para nos honrar com a sua presença. Cadê a convidada? Aqui está. E aguardando a entrada dela na sala. A entrada triunfal da doutora Tânia Mar, como se estivesse entrando lá na Academia de Letras. Olá, minha irmã. Fiquei. Amada, querida. Como vai você? Boa noite, Fátima. Boa noite, os internautas que estão nessa sala de conversa, né? Nessa salinha de bate-papo. Que ótimo. Muita satisfação de estar aqui contigo. Igualmente também. Certo? Já podemos conversar? Isso, eu me sinto bastante honrada, fique à vontade. Eu sugiro que você conclua a apresentação. Eu falei mais só da parte acadêmica, acho que você pode ficar à vontade também para se apresentar melhor e começar a contar para nós a nossa história de vida, porque é nela que nós pautamos para enxergar nessa história de vida essa questão do autoconhecimento aí na vida, principalmente, né? Fique à vontade, doutora. Pois é, Fátima, pois é. Olá, queridos amigos, querida amiga Fátima, Fátima Araújo, você não imagina quão é a nossa satisfação de estar atendendo essa sua solicitação. Eu lhe digo o seguinte, de imediato, como você, eu vou fazer, tem uma colinha, certo? Uma colinha. Mas não a colinha para falar sobre mim, não, porque sobre mim não precisa de cola. Mas uma colinha que eu vou utilizar depois é porque determinados livros meus se colocam como o meu cotidiano, a minha vida, certo? Okay. Então, eu sou Tânia Mar Vieira da Silva Barreto, sou casada com José Danilo Barreto, com todo o meu atropeiro, com toda a minha família, com toda a minha labuta na pesquisa, no ensino e na extensão. Eu casei com 37 anos, tive 3 filhos, hoje tenho 4 netos, não sei se depois vão aparecer mais netos, né? Mas até agora eu tenho 4 netos. Mas, de antemão, a minha formação, eu sou enfermeira de formação. Sou administradora de formação em nível de especialização, mestra, especialista em educação e saúde, mestra em educação e enfermagem, doutora em educação e enfermagem, e essas 3 últimas formações eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? E só para situar um pouquinho, já que você falou na minha questão de academia, eu tenho 14 livros já publicados, tenho, dentre eles, o último da pandemia, aqui certo? Nas elucubrações, e de 2015, os 2 últimos são esses, os 2 últimos de poesias.
mas tenho outros de pesquisas que em 2015 a 2020 nós publicamos 6 livros. Então, são 14 livros. Nós fizemos já relatórios de 200 relatórios de pesquisas, afora plaquetas. A gente já tem 60 plaquetas publicadas. Então, eu estou dizendo isso não por snobismo, mas para entender a tese que eu defendo. Eu defendo a tese que quanto mais você lê, mais você reflete, mais você olha para dentro de si mesmo, mais você consegue se autoconhecer, certo? E eu costumo dizer o seguinte, que quando nós escrevemos, nós temos a oportunidade de se perceber e refletir se o que nós estamos escrevendo está certo ou está errado. Se está certo, como nós ressignificar essa escrita? Como nós repensar a ideia que nós estamos colocando no papel? E esse refletir, ir e vir, ele provoca uma introspecção da gente em si mesma. Sim. Certo? No momento em que eu começo a escrever e digo, olha, isso que eu estou escrevendo não está certo, eu vou repensar e vou escrever novamente, aí depois leio, escrevo novamente. Isto é um passo muito importante para a gente ver as nossas fragilidades, para a gente entender os passos que vamos seguir daqui para frente. Eu estou colocando isso, por quê? Porque, considerando o tema, autoconhecimento na vida e na academia, é para não dar a ideia de que a gente caiu na academia de paraquedas, certo? Não. Eu lembro que aos 6 anos de idade, no sítio onde eu morava, não tinha energia, né? Naquela época, em 1956, não tinha energia, mas meu pai já me acordava 4 horas da madrugada para eu ler, porque como eu comecei a ler muito cedo, aprendi a ler muito cedo, minha mãe professora, então eu ia muito para a sala de aula, mesmo sem eu estar ainda na escola formal, mas eu ia muito com ela, eu percebia muito a maneira como ela trabalhava. Então, como eu já sabia ler, meu pai me acordava 4 horas da madrugada e eu acendia a lamparina. Você veja só, em Martins, né? O frio naquela época era demais, né? Em torno de 14 graus, tinha período no mês de dezembro de dar 11 graus. Mas mesmo assim, eu me acostumei a levantar de madrugada para estudar, não, a soletrar letras, né? Porque com 6 anos de idade você não consegue apreender as coisas direito. Mas eu lia os livros de mamãe, eu lia tudo que aparecesse na minha frente. E isso, quando era de 5 horas, corria para o roçado, porque aos 6 anos de idade, a gente, hoje é trabalho infantil, mas naquela época não. Eu acho que o maior passo para o meu autoconhecimento se deu ali. A gente plantava lá na grota, descia, muito íngreme, e quando era de 10 horas, subia nas carreiras para ir para a aula. A partir de 7 anos, eu entrei na sala de aula formal e para ir assistir minhas aulas. Eu andava 8 quilômetros. Meu marido disse que não. De onde a gente morava para os prédios onde eu estudava, o primeiro colégio foi no Albino Afonso, era ali na Rua Baixa de Martins. Quem conhece Martins sabe de que é que eu estou falando. São denominações lá do cotidiano da gente. Então, de casa para o Albino Afonso eram 3 quilômetros. Então, ida e volta, 3 quilômetros. Por que eu estou dizendo isso? Porque na correria que eu ia de casa para o colégio, com meus livrinhos debaixo do braço,
cada vez que eu pisava naquele chão, e aquela poeira, aquele pó, naquela época tinha pó royal, né? Hoje tenho certeza que as pessoas não sabem mais o que é pó royal. Mas o pó de Martins daquela época, que não tinha nada calçamento, não tinha energia, não tinha nada, então você pisava o meu pé ali, o pó subia. E eu percebia a maneira como aquele pó, e isso eu já estou falando de Taniamar já com 10, 11, 12 anos, porque eu já saí da escola rural e fui para o Almir Afonso, aos 7 e poucos anos de idade, certo? Que eu não tinha, naquela época, só entrava com 8 anos. Como eu era muito nova, então mamãe teve que conversar, mamãe professora, para poder me aceitarem, porque eu era muito nova e não podia entrar na escola formal. Mas já sabia ler, escrever, somar, multiplicar, essas coisas todas. E uma coisa, gente, que eu coloco, é que eu percebo hoje, quando eu ia os 3 quilômetros, eu ia olhando as matas verdejantes que naquela época tinha. E aquelas matas verdejantes me tocavam muito profundamente. O meu coração, o meu cérebro, hoje eu sei. Hoje eu me autoconheço, mas naquela época eu só admirava a mata bonita, o cajueiro, a jaqueira, a mangueira, as bandaneiras, o coco de catolé. Eu só ia passando, olhando e aprendendo isso. E ia para a escola. O pouco momento que eu tinha desocupado em casa, o terreiro muito amplo, muito limpo, então eu alisava a areia, aquele pó lindo, maravilhoso, pegava um pau, qualquer coisa, e ia desenhar. Eu desenhava muito, eu gostava muito de desenhar aquelas paisagens, casas no chão, né? Casas, árvores, animais. Adorava desenhar cavalo e os bois, né? Que a gente via muito naquela época. E eu estou citando isso porque naquela época eu desenhava no chão e se apagava. Mas desenhava mesmo, muito bem desenhado. Quando hoje eu pinto, eu não me coloco como artista plástica, mas eu sou pintora. Tem umas telas bem bonitinhas, viu? Bem bonitinhas. E com o maior prazer. Eu tenho telas, eu pinto muito rosto, tipo Nossa Senhora, né? Em telas a óleo. E hoje, quando hoje que eu estou dizendo que eu redespertei essa minha condição de pintar depois de aposentada. Me aposentei em dezembro de 2004, a partir de 2007, quando eu entrei na Academia Feminina de Letras e Artes Moçoroense, em 2007, foi que eu fui despertando esse meu significado de pintar, me conhecendo. Aí, Leontina, minha irmã, até disse assim, ela me chama Tamar. Tamar, você lembra como você gostava de desenhar? Então, hoje você está voltando àquela criança, àquela jovem que você desenhava, que você fazia, que você pintava. E atente bem, gente, como é importante você ter uma história de contemplação das matas verdejantes, de contemplação do que você sofre e saborear com amor aquilo que lhe está doendo. Porque você é uma criança. A partir de 6 anos até os 15 anos, minha vida foi assim, certo? Na roça, para a escola, pintando no chão, desenhando no chão, não era pintar, desenhando no chão, lendo até
fazer o que nós tínhamos na época, o exame de admissão. Uhum. E não sabia. Eu observava, mas não compreendia. Aos 15 anos, se vale salientar, sou de uma prole, filha de Maria Alexandrina, professora da zona rural, multisseriada, professora do Estado, que ela era, mas era multisseriada. Meu pai é agricultor, certo? Então, eu estou dizendo isso porque a sustentação do meu autoconhecimento hoje, de eu me gostar, de eu me amar e de amar o outro, foi o alicerçado em Maria Alexandrina, em Jorge Julião, meus pais, em minha avó Manchiquinha, em meu avô Zé Chapéu, que a gente chamava de Pai Zé, por parte de mãe, Manuel Anunciado, que a gente chamava Padre Velho, por parte de pai, e que nos retrataram uma imagem de família e de conhecimento e de comportamento que a ética, a solidariedade, a partilha, o amor, a amizade e a educação são os pilares para um trilhar de uma vida com sólida construção de respeito à dignidade humana. Tânia Mar, só um minuto. Eu estou observando aí a sua história, até coloquei os comentários aí, que se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, a pergunta para a doutora Tânia Mar, fique à vontade. É interessante você falar assim, olha, 14 livros, membro de tais e tais academias que eu li lá no início, Academia de Letras e tal, tanto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é onde você mora hoje, como de Martins, que é a sua cidade natal. Certo. E aí você vem e fala de uma menina que acordava de madrugada para soletrar, para decorar ali letra a letra e aprender a ler. E depois um caminhar a pé para ir e vir para a escola e desenhar no chão, possivelmente não só porque é bom desenhar no chão, mas talvez porque faltasse o mínimo necessário para que o desenho fosse para o papel e para a tela. E você usou uma expressão muito interessante que é o apreender. É como quando a criança aprende a ler. Fala assim, nossa, mas do nada o menino aprendeu a ler. Como assim do nada, né? Por exemplo, a Tânia Mar, pintora hoje. Além de poetisa, palestrante, pesquisadora, enfim. Além de tudo isso, a Tânia Mar, pintora. Possivelmente, ao desenhar no chão, ela já engendrava a pintura que veio depois. E é interessante, eu vou finalizar esse raciocínio aqui e voltar para você, porque fica parecendo assim, falando, nossa, mas eu não tenho as condições favoráveis para ler muito, para começar a escrever, e aí você falou de escrever os livros e tal, todos os relatórios de pesquisa, centenas deles. A questão é, se a pessoa não se sente preparado naquele momento para escrever um livro, que tal começar escrevendo o próprio diário, aspectos da própria vida? E lendo, porque quem escreve muito, quem escreve, na verdade, lê muito mais do que o que escreve. Isso é fato. Então, eu penso que essa conversa, ela está nos deixando uma grande lição aqui, que é justamente esse ler o mundo, né? Isso não, nem é eu que digo, né? Já tem aí o Paulo Freire, outros que dizem que a leitura do mundo, ela vem antes da leitura da palavra. Então, você com a sua história, doutora Tânia Mar, você mostra isso. Porque não existe condições favoráveis para começar a ler, existe o começar a ler. E assim também é o escrever. E o que isso tudo tem a ver com o autoconhecimento? Eu volto para você comentando o seguinte, que é igual você falou, a sua trajetória foi construindo para você a pessoa que é hoje. É isso mesmo, Tânia Mar? Com certeza, a minha história, o meu cotidiano de vida, a imagem, os repertórios
das mensagens que me foram passadas, desde do comer um prato de feijão ser saboreado, minha mãe dizendo que era a coisa mais gostosa do mundo. E até hoje eu adoro feijão, porque naquela época não tinha outra coisa, certo? E isso foi como se fosse um tijolinho por tijolinho, fazendo a Tânia Mar que é hoje. E Tânia Mar que é hoje que não está acabada. Todo dia eu aprendo uma coisa. É tão verdade que, Fátima, que o autoconhecimento da gente, ele se alicerça justamente pela sensibilidade de você perceber o seu redor, ao seu redor. O que é que está acontecendo? Coisas boas, coisas ruins, mas fazer do limão uma limonada. E isso eu aprendi desde criança. Se não tem energia, a gente acende a lamparina. Não tem uma lamparina, acende uma vela. E foi assim que a gente... E olha, aí eu disse que eu tinha uma colinha, foi? No meu livro. No meu livro, Elucubrações de uma Campesina, eu tenho um poema que ele me fez dizer o seguinte. O poema é O Recomeçar da Vida. E, antes de mais nada, vou explicar que o recomeçar da vida é porque cada passo que você dá, se você consegue apreender o que você viveu e que se você consegue degustar aquilo que você viveu, você consegue se perceber. Meu comportamento está péssimo frente a isso. Ou então eu preciso melhorar. Então, isso é você ter a sensibilidade de se autoconhecer e partir para uma ressignificação do ser. Então, o recomeçar da vida, no recomeçar da vida, eu poetizei dizendo assim, veja só, a vida aprontou-me poucas e boas, massacrou-me, escarneceu-me, alegrando-me e entristecendo-me ao mesmo tempo. E num emaranhado de contradições, eu vivi, eu convivi com as coisas que a vida me trouxe. Eu tropecei aqui, caí ali, levantei acolá. Ah, meus amigos, isso é a vida. Mas o que é a vida, senão a nossa capacidade de superação, a nossa capacidade de apreendermos o significado das coisas com a nossa própria condição de sermos e estarmos indo e vindo, sorrindo e chorando, amando e nos indignando com aquilo que nos dá desconforto. Veja só, esse poema é uma célula do que eu percebo como eu estava naquele momento, que hoje não estou mais desse jeito, porque a cada vez que você salta de um palco da vida para outro, você avança no seu crescimento ou da sua degradação. Mas se você se autoconhece, é mais fácil você ir para o crescimento. E a isso eu costumo dizer que meu nível de resiliência é muito alto. Porque todos os tropeços da vida, certo? Quando eu topava, olha, eu bem pequenininha, 10 anos, era bem magrinha. Quando eu topava que uma pedra machucava, quando eu estava subindo lá da chapada, correndo para chegar em casa, tomar banho com meu e correr para a escola, o dedo esfolado. Mas eu não reclamava do dedo esfolado. Eu dizia, ai que dor, mas com certeza essa dor vai passar e quando ela passar, eu vou ser melhor. Veja só,
Aí eu não pensava, gente, e uma coisa é fato. Vim de Martins para aqui, para Mossoró. Foi fácil? Foi não, gente. Eu fui empregada doméstica, eu fui lavadeira de roupa, eu fazia mambucaba de rede, eu fazia varanda de rede, tudo isso para conseguir me sustentar aqui logo no primeiro ano que eu cheguei. Aí, ora, se eu tinha a grande capacidade de ler, de escrever, de aprender as coisas, eu consegui, aprender, fui para o estadual, né? Naquela época era estadual, agora é Geraldo Rosário. E estudava lá à tarde. Como é que você, empregada doméstica, trabalhando na casa dos outros, e você chegar de 1 hora da tarde no colégio? Comecei a ver essas contradições. Uma menina com 15 anos, certo? Aí comecei a ensinar aula de reforço. Eu vi que minhas colegas de sala de aula eram muito fracas em português, eram muito fracas em matemática. Então, aquelas que tinham condições de pagar e que eu era muito boa, graças a Deus, matemática, português, sempre fui muito boa em sociologia, naquela época tinha educação moral e cívica. Aham. Então, eu comecei a dar aula aos 16 anos, dar aula particular, aula de reforço. Só que era para meus próprios amigos de sala de aula. Estão entendendo? Aí, um professor meu, padre Flávio, não esse daí, um que já morreu, ele foi meu professor de português. Eu tinha estudado latim e Martins, né? Latim e francês, porque lá o estudo, eu percebi que o estudo era muito mais avançado do que aqui em Mossoró. Aí padre Flávio disse assim, Tânia Mar, você é muito boa, começa a escrever um desafio, me escreva um soneto. Aí eu, aos 16 anos, eu escrevi o meu primeiro soneto. Olha, Porque foi um desafio que ele deu. Aí ele disse assim: você é muito boa de português, escreva um soneto. Para me testar, para saber se eu entendia versificação. Aí eu fiz o soneto. Quando foi no outro dia que eu mostrei para ele, aí ele não, só foi botar o 10 e disse que eu não precisava fazer a prova de português. Ele ensinava uau, português. Então, ele botou o 10 do soneto, porque eu fiz irreprovável. Toda metragem, rimas, etc. Contei isso para vocês entenderem que, olha o reflexo, lá das minhas idas, da minha contemplação da mata verdejante, a contemplação da poeira, quando meu pé calejado pousava no chão e subia a poeira, entendeu? Me fez me autoconhecer e chegar a ver a vida com esse olhar do meu próprio conhecimento. Tânia Mas, Mar, coitado. ouvindo você falar, me remete também para o estar presente no aqui e agora. Eu falo muito Uhum, disso também quando eu falo de autocuidado, ou mesmo do autoconhecimento, entender as emoções, entender o que se almeja naquele momento e estar presente naquele momento. Então, quando você sentir a terra nos pés, o verdejante ao seu redor, você estava realmente ali, ainda que estivesse uhum, andando, se deslocando. Mas aonde você uhum, pisava os pés e o seu olhar alcançava, você estava presente. E estando presente, não só a pessoa está cuidando dela mesma naquele momento presente, como ela está uhum, absorvendo aquilo tudo que depois lá adiante vira um livro, vira um poema, vira uma pintura, vira uma profissional que publica livros, que tem cadeiras aí nas academias de letras e tal. Então, veja, uma menina do interior que chegou na vida e na academia onde a doutora Tânia Mar chegou. Belíssima sua história, doutora Tânia Mar. Quero deixar aí à vontade para você ir deixando aí mais impressões sobre a sua vida e
já íamos assim rumando para o final da nossa conversa, porque No se final, deixar né? na prosa aqui entra a noite adentro. A Certo. história está linda. Vou até ativar os Pois, comentários aqui um pouco para ver se o pessoal tem alguma pergunta e algum comentário. Pode sim. continuar, doutora. Sim, e uma coisa, um fato que o estar no mundo, porque você pode muito bem viver, mas não estar no mundo, porque você não percebe, não tem a sensibilidade. E isso é que faz você se colocar como uma constante perquiridora. Você se questionar sempre: eu estou certa ou estou errada? Eu preciso melhorar. Eu preciso, inclusive hoje, Fátima, por você me convidar, você me deu a maior lição de autoconhecimento, a questão de lidar com a rede social do Instagram. Que eu tenho Instagram há muito tempo, mas não lidava com isso, certo? Então, me questionar para reaprender a vida, eu vou só finalizar, já que para a gente, no meu livro Ponta da Pena, na Ponta da Pena, que eu publiquei em 2015, eu poetizei da seguinte maneira, é outra Tânia colinha. Mar, segura aí só um pouquinho. Vamos deixar essa vontade do pessoal ouvir esse poema. Enquanto isso, eu vou ler um comentário, porque aí eu tiro os comentários Uhum. para você ler o trecho do seu livro, tá? Certo, A ok. Dalva Vieira está dizendo aqui, ó, a importância do autoconhecimento é olhar para dentro de nós mesmos e saber exatamente quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. E é bem isso que a doutora Tânia Mar nos mostrou aqui o tempo todo, né? E Uhum. A Doris está aqui parabenizando você, batendo palmas. Que ótimo. Então, é exatamente isso que a doutora Tânia Mar nos mostrou aqui o tempo todo, esse olhar para dentro, e é como se ela tivesse engolido, assim, ruminado tudo aquilo que ela via lá no caminho da escola, no caminho da roça, no dedo esfolado no toco, e depois isso tudo, em forma de resiliência, fez com que ela se autoconhecesse o tempo todo e se autocuidasse o tempo todo, e estivesse aqui hoje a mulher que ela é, e ela própria admite ainda em formação. Então, eu volto agora para a doutora Tânia Mar, desativo os comentários, para ela ler aquele trecho Certo. do livro aí, que eu também estou querendo ouvir. E antes de mais nada, dizer que eu me coloco como uma pessoa muito humilde, apesar de às vezes as pessoas acharem o contrário, mas a humildade em mim está acima de qualquer coisa. Uma pessoa muito espiritualizada, muito agradecida por tudo que eu passei na vida. Agradeço sempre a família, ao mundo, as injustiças que eu passei já na vida. Agradeço, sim. Por quê? Porque é a partir disso que eu reconheço, como o Davamento colocou aí, a questão das nossas limitações. As nossas limitações para saber, olha, até onde eu posso ir e até onde eu não posso mais ir. E aí eu disse aqui o seguinte: do que tenho condição de fazer, eu faço. Poema de Na Ponta da Pena. No que eu tenho condição de dizer, eu digo, para mim mesma ou para o outro. Digo, inclusive, o que a vida me preparou para dizer, ou no cotidiano da vida, ou no meu próprio imaginário que eu gostaria de ser dessa vida. Porque o mundo me entregou para ser capaz de entregar ao outro. Se possível, eu grito. Grito para quem quiser ouvir, que sou capaz de amar, sou capaz de sofrer sem chorar, de sorrir sem escarnecer, de viver sem complicar a vida. Estou pronta para recomeçar. E é assim que eu me sinto. Pronta para recomeçar, pronta para dizer para o outro que eu não estou pronta,
como autoconhecedora, mas estou pronta para ir aprender, refinar o meu conhecimento, reelaborar o meu autoconhecimento. Porque quanto mais me conheço, mais sinto a necessidade de me reinventar. Tá bom? Eu acho que a internet está rodando, viu? Estava parada a internet? Estava? Agora melhorou. Teve um momento que travou um pouquinho. Doutora Tânia Mar, Travou. Travou para você? Aqui está conseguindo Travou, te ver. tá travando, né? Tá. Está travando. E daqui é boa. Eu acho que está havendo uma briga de internets. Então, viu? fique à vontade. Mas, de qualquer maneira... Se você ainda tiver aí algum trecho separado, algo que você tenha planejado de falar para nós, fique à vontade para nos dizer e apresentar suas conclusões, aí, suas considerações finais e despedir. Muita coisa ainda, muitos fatos. Quando você me convidou, fatos da vida e da academia. Então, eu não cheguei nos fatos, de alguns fatos da academia. Mas eu só lhe digo o seguinte, desde 2007, quando eu entrei na AFLAM, eu comecei a participar logo em janeiro das atividades, que eu sou sócia fundadora, caminhei até o dia 17 de agosto de 2007 e a partir daí avançamos. Meu primeiro livro foi publicado em 1981 para a editora e lançado em 1982. Desculpa, 82. Mas é só isso, por enquanto. Eu me coloco à disposição para a gente alçar outros voos, em outros significados, em outras buscas e em outras configurações do conhecimento, do autoconhecimento e de outras teses que sejam do seu interesse. Tá bom, Fátima? Muito obrigada pela oportunidade. Ok, minha querida. Gratidão, grande abraço. Continuemos em contato, temos muitas trocas para fazer. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Tânia Mar. Ok, pessoal. Olha que história de vida, gente. Uma menina do interior que se tornou membro de academias de letras com uma história maravilhosa. Daqui a pouco esse vídeo estará no YouTube. O link do YouTube está na bio aqui do Instagram. Tem lá um link, o link do cartão virtual. Clicando nele, você vai ter acesso, você tem acesso às minhas redes sociais, inclusive o YouTube. Daqui mais alguns minutos esse vídeo estará lá. Encaminha para outras pessoas que não puderam estar aqui ao vivo. A história dessa mulher nos inspira muito nesse mundo aí do autoconhecimento. Percebe que a todo momento ela deixou claro para nós que ela sempre esteve presente. Sabe assim, aterrissada, aterrada mesmo no chão, apesar de mesmo andando. E tudo isso veio à tona depois, em livros, em informações, em uma série de momentos, em pinturas, inclusive. Então, esse autoconhecimento na vida é o que faz com que a pessoa realmente se conheça e conheça o seu redor. Então, assim, eu me sinto extremamente honrada por essa presença e pela amizade da doutora Tânia Mar Barreto. Ela nos honrou com a presença aqui nesse início de noite. Então, ela é professora, escritora, palestrante, pesquisadora, poetisa, nos brindou com um pouco do seu poema. Olha que maravilha, um poema que muito mais narra uma história de uma forma poetizada, de uma forma linda. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, é o autoconhecimento na vida e na academia.
e a nossa convidada grandemente nos mostrou que realmente o autoconhecimento ele se dá na vida toda. É na vida todinha, é lendo, é escrevendo, é narrando a sua história, é pintando aqueles elementos que lá na infância se viveu. E olha, eu finalizo dizendo para você o seguinte: reserva aí a sua agenda para a próxima quarta-feira. Aliás, salva aí um alerta no seu celular. Toda quarta-feira, às 18h17, eu estarei aqui nesse perfil, trazendo convidados especialíssimos. O próximo convidado vai falar de trofologia. Olha, gente, vocês têm um assunto aí que, olha, se eu fosse vocês, já reservava espaço aí para assistir ao vivo e fazer perguntas. Gratidão pela sua presença. Que ótimo que você veio para essa conversa. Ainda tem caixa de perguntas aí no Story.